deputado Daniel Silveira foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Agora há pouco, o documento foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal o denunciou o deputado bolsonarista, como a gente antecipou aqui no site da CNN, por volta de 2 da tarde, pouco antes das 2 da tarde, foi denunciado por coação no curso do processo a ministros do Supremo Tribunal Federal, por incitação à animosidade entre Forças Armadas e Supremo. Condutas que, segundo a Procuradoria-Geral da República, Glória Vanik, não estão protegidas pela imunidade parlamentar. A acusação, então, é de praticar agressões verbais e graves ameaças contra ministros do Supremo para favorecer interesse próprio. Diz ainda a Procuradoria-Geral da República que, em 3 ocasiões, o deputado incitou o emprego de violência e de grave ameaça para impedir ou tentar impedir o livre exercício do poder legislativo e do Poder Judiciário. A denúncia também detalha que, por 2 vezes, o deputado Daniel Silveira incitou animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo a denúncia, esse comportamento configura crime com base no artigo 344 do Código Penal. Nessa mesma denúncia, atenção, a denúncia é assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques. Nessa mesma denúncia, o deputado diz ali que o deputado adotou como estratégia deferir agressões verbais e ameaças nas redes sociais contra os ministros que vão julgar o inquérito, sim, dos atos antidemocráticos e das fake news. Com isso, tentando, diz a Procuradoria-Geral da República, desestimular a aplicação da lei contra ele. Então tá aí, a PGR vê uma arquitetação, uma estratégia para constranger o Supremo Tribunal Federal, que sim está apurando ao lado da Procuradoria-Geral da República a atuação do deputado Daniel Silveira nesses outros 2 casos. Está feita então aí a denúncia. Glória Vanik, eu vou pedir para você me ajudar girando enquanto eu termino de ler aqui e trago mais informações para a gente destacar. Acho que nosso time está todo a postos. Com certeza, trazendo já a Renata Agostini para cá, que acompanha essa história com a gente. Oi, Renata. Oi, Glória. A Procuradoria-Geral da República confirma que essas informações que a Daniela começou a detalhar numa nota, diz que sim, que o deputado Daniel Silveira foi então denunciado sob a acusação de praticar agressões verbais e graves ameaças contra os ministros da Corte. A Daniela já havia antecipado mais cedo que a Procuradoria-Geral da República, então, finalizava essa denúncia e a confirmação vem agora. Os comportamentos verificados pela Procuradoria-Geral da República, essa denúncia que é assinada pelo vice-procurador Humberto Jacques de Medeiros, esses comportamentos, na avaliação da PGR, então, eles configuram crimes nos artigos 344 do Código Penal, também está aqui enquadrada na Lei 7.170, ou seja, tem ali a previsão, a Procuradoria-Geral da República está detalhando previsão de crimes, então, no Código Penal e também cita a Lei 7.170. Glória. Vou pegar eu daqui, Glória, para trazer exatamente uma questão que acho que a gente pode desdobrar com o Yuri e com o Leandro, a respeito da imunidade parlamentar. Olha aqui o que diz a Procuradoria-Geral da República. As expressões utilizadas pelo deputado ultrapassam o mero excesso verbal, na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado nas redes sociais de contingente humano e já decorreram até ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o entendimento é de que o deputado está incitando, sim, ao dizer, por exemplo, que o ministro Luiz Fux deveria, ou que ele imagina Fux tomando uma surra com um gato morto. Tem um
componente macabro que rememora, traz ali até uma questão de tortura, né? Lembrando que o deputado, sim, voltou a falar do AI-5. O AI-5 é o ato institucional mais grave da ditadura e foi ele quem institucionalizou a tortura no Brasil. Então, tá aí, diz que isso escapa à imunidade parlamentar. As expressões ultrapassam o mero excesso verbal na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado nas redes sociais. Glória. Temos o Yuri Pita e o Leandro com a gente. O Yuri já está aqui. Eu estou aqui. Oi, Yuri. Vamos falar um pouquinho, então, sobre agora essa nova denúncia. O Leandro chegando com a gente também. Agora sim, parceiro junto. Sobre essa nova denúncia agora, né, contra o deputado. No que isso agrava a situação do deputado? Bom, posso começar aqui, Leandro? Então vamos lá. Acho que, primeiro de tudo, obviamente, o impacto político disso de mais um inquérito que pode ser aberto contra o deputado federal Daniel Silveira. E aí, como que isso também joga mais um pouco de pressão, se não houvesse pouca pressão, sobre a Câmara dos Deputados. Como que vai se lidar com a questão do decoro parlamentar relacionado a Daniel Silveira. E aí, vocês fizeram menção, a Daniela Lima estava lembrando, o AI-5, que de fato foi evocado mais uma vez pelo deputado federal nesse vídeo que o levou a essa prisão decretada pelo Supremo. E vale lembrar que lá em 68 também foi um discurso parlamentar que acabou motivando a edição do AI-5, só que lá na época era o oposto. Era o deputado Márcio Moreira Alves, que era um jornalista, deputado federal, que fez um discurso ali defendendo que as pessoas boicotassem o desfile de 7 de setembro, em protesto contra as torturas cometidas pelos militares durante a ditadura daquela época. Houve um pedido do governo de plantão da época para que fosse processado e cassado o deputado Márcio Moreira Alves. A Câmara se recusou a fazer essa cassação. Meses depois, em dezembro, 13 de dezembro de 68, veio o ato institucional número 5. Leandro, você quer complementar? Vou complementar no que o Yuri está falando sobre o AI-5, mas antes eu queria destacar um trecho também da denúncia que menciona aquele dia no ano passado, em junho de 2020, quando apoiadores do presidente Jair Bolsonaro dispararam fogos de artifício na direção do Supremo Tribunal Federal. E aí o vice-procurador-geral que assina essa denúncia que a gente está detalhando aqui agora menciona justamente esse episódio ao dizer que as expressões, a fala do deputado Daniel Silveira ultrapassa o mero excesso verbal na medida em que atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes sociais. E aí lembra desses ataques físicos por fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal Federal. Para quem não se lembra disso e está nos assistindo, foi um caso que aconteceu ali no dia 14 de junho de 2020, um grupo que ofendeu os integrantes da Suprema Corte e disparou ali fogos de artifício na direção do Supremo Tribunal Federal. Agora, sobre a questão do AI-5, né, é importante a gente ter em mente que o deputado Daniel Silveira goza aí dos seus direitos, ele pode entrar com habeas corpus contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com a defesa dele agora há pouco, eles me disseram que mantém a posição de esperar o julgamento na Câmara dos Deputados, a decisão da Câmara dos Deputados sobre a manutenção ou não da prisão dele, mas a defesa do deputado Daniel Silveira sinalizou a possibilidade de entrar com um habeas corpus para tentar libertar o deputado caso a decisão da Câmara dos Deputados seja por manter a sua prisão. E aí, Glória, Daniela, vale lembrar que o AI-5, ato defendido pelo deputado federal Daniel Silveira, foi um ato institucional durante a ditadura militar, em 1968, como o Yuri Pita disse, que justamente acabou com os habeas corpus para casos como o do agora parlamentar, que está sendo enquadrado por crimes contra a segurança nacional. Então, se fosse na época da ditadura, o deputado Daniel Silveira não poderia nem sonhar em pedir um habeas corpus. Glória e Dani.